Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre divisão celular e sobre a divisão celular dos eucariotos. Então eu tenho que lembrar que eu preciso de uma célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? É uma célula que é composta de membrana, basicamente, né? Citoplasma e o núcleo. E o que é esse núcleo? Esse núcleo é o lugar que está guardado o nosso material genético, ele é revestido, né? Ele é circuncidado por essa membrana que a gente chama de carioteca. Nesse meu núcleo vai ter aquilo que a gente chama de cromatina. A cromatina nada mais é do que o nosso DNA que não está condensado, ou seja, não está com o formato que a gente conhece. Porque o formato que geralmente a gente conhece de um cromossomo é esse daqui. Mas, professora, você não estava falando que isso daí ele era o DNA? Sim, porque o nosso DNA condensado, ele tem o formato do nosso cromossomo. A gente precisa lembrar que se eu pegar um pedacinho daqui e eu for ver e eu for ampliar isso daqui, na verdade eu vou ter as bases nitrogenadas. Eu vou ter sequências e sequências de bases nitrogenadas. Então esse é o meu cromossomo e lembrando algumas coisinhas, né? Que aqui eu tenho o meu centrômero que divide o meu braço, que pode aqui geralmente pode ser braço curto, braço longo, e o outro braço do meu cromossomo. E tudo isso daqui eu vou chamar de cromátide. Então, quando eu olho para o núcleo, eu estou vendo a minha cromatina, que é o meu DNA que não está condensado, que na verdade são os meus cromossomos que estão divididos aqui, né? E lembrando que quando eu falo sobre duplicação de DNA, é quando o meu cromossomo ganha aquilo que a gente chama de cromátide irmã, que é nada mais é do que uma cópia idêntica dessa outra cromátide, porque o que vai acontecer? Vai na hora da divisão celular, isso vai ser partido ao meio, e aí uma cromátide vai para uma célula e a outra cromátide vai para outra célula. Quando eu tô falando desses cromossomos, eu tenho que lembrar que por que esse centrômero, um dos motivos dele ser importante? Existem 4 tipos de cromossomo. Aquele cromossomo em que os meus dois braços eles têm basicamente o mesmo tamanho, que a gente chama de cromossomo metracêntrico. Quando aqui o meu braço longo ele é um pouquinho maior e ele fica mais pro meinho, eu chamo isso daqui de submetacêntrico. Quando eu tenho um bracinho curto bem pequenininho e um braço longo, eu chamo isso daqui de acrocêntrico. E quando eu tenho só esse braço aqui longo, eu chamo isso de telocêntrico. Então, são os 4 tipos de cromossomos que eu posso encontrar. E esses cromossomos, eles podem ser autossômicos, que no caso da espécie humana, nós temos 22 cromossomos autossômicos e temos os alossômicos, que também são conhecidos como os cromossomos sexuais, que pode ser X ou Y. E quando eu tenho o conjunto de tudo isso, eu vou ter o que a gente chama de cariótipo. Então, quando eu junto os meus 22 cromossomos, mais o meu cromossomo autossômico, meu cromossomo alossômico, desculpa, eu vou ter o meu cariótipo, que é o conjunto de todos os meus cromossomos. Então, isso daqui é importante para eu saber porque ele vai ser essencial para minha divisão celular. Então, quais são as fases da minha divisão celular, do meu ciclo celular? Porque, na verdade, ele é um ciclo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a primeira parte, que nada mais é do que uma coisa que a gente chama de intérfase, que é quando eu tenho a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase mais importante que a gente tem é essa daqui, que é a fase S, porque é quando tem a duplicação do meu DNA. Então, essa outra cromátide aqui, ela vai ter sendo criada aqui. Então, na fase G1, o meu cromossomo ele tem só uma cromátide, aqui tem a duplicação. E na fase G2, quando ele está esperando, eu tenho duas
cromátides. E aqui vai ser dividido também nessas outras fases que vão ser o quê? A prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, que a gente vai chamar essas fases aqui de mitose. Então, basicamente, o ciclo celular é dividido nisso. Eu tenho a intérfase e tenho a minha mitose. Então, aqui, o que é importante eu saber? Nessa fase aqui, eu tenho duas. Uma chama mitose e a outra chama meiose. Qual que é a diferença dessas duas? Na mitose, eu tenho uma célula em que eu falo que ela é 2N, onde N é o número de cromossomos. Então, se na espécie humana nós temos 23 cromossomos, quando eu faço 2 vezes N, eu vou ter 46 cromossomos. Quando passa por todas essas fases aqui, então a minha mitose eu vou ter duas células, 2N, que se dividir de novo, vamos ter mais duas células, 2N. E na meiose? Na meiose eu tenho uma célula, que ela é 2Ns, ou seja, se eu estiver falando na espécie humana com 46 cromossomos, que passa por meiose 1, e aí eu tenho duas células, 2Ns, só que aí ela passa por mais uma meiose. E nessa outra meiose, agora, que é a meiose 2, eu vou ter 4 células, mas cada uma N, ou haploide, como a gente chama, porque cada uma dessas vão ter 23 cromossomos. Então, na mitose, eu tenho uma célula que vai dar origem a duas outras com o mesmo número de cromossomos, e na meiose, lembra, de meio, eu vou ter uma célula que vai dar origem a 4 células com o número de cromossomos reduzidos. Mas, professora, e essas fases aqui que você disse? Bom, para você saber dessas fases, lembre dessa frasezinha que é assim: prometa, Ana, telefonar. Essa daqui é um joguinho de palavras para você tentar lembrar, porque são muitas fases mesmo. Então, olha essa primeira aqui, do pro, é o que a gente chama de prófase. Na prófase, eu tenho qual processo? Na prófase, eu vou ter a minha célula, onde eu vou começar a perder essa carioteca do meu núcleo. E o meu cromossomo que já foi duplicado lá na fase S, ele começa a se condensar, ou seja, ele começa a ter esse formato aqui que a gente já conhece. Então, em todas as células, seus 46 cromossomos, eu tenho a perca da carioteca e o cromossomo ele começa a se condensar. E aqui? Aqui agora eu tenho a metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Como eu já perdi aqui, eu vou só desenhar a célula sem, imaginando aqui, né? Só o núcleo aqui. Então, eu já perdi essa minha carioteca. Na minha célula, a gente tem algo que chama fibras de fuso, que são os centríolos que vão estar aqui. E eles começam a dar alguns sinais para nossa célula. Na metáfase, lembre meio de novo. Todos os nossos cromossomos ficam no que a gente chama de placa equatorial. Eles ficam todos exatamente no meiozinho da célula, porque eu tenho fibras aqui que estão sinalizando ele. Depois dessa fase, nós temos a anáfase. Na anáfase, vai acontecer aqui. Essas fibras que a gente tem do fuso vão sinalizar para os nossos cromossomos, e aí isso daqui vai ser repartido do meio. Então, uma cromátide vem para um lado e a outra, então, eu tenho uma cromátide vindo para um lado e a outra cromátide
indo para o outro. Eu tenho uma cromátide vindo para um lado e a outra cromátide indo para o outro. E isso, claro, com os nossos todos 46 cromossomos. Lembrando sempre que são 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. E por último, a telófase, que é a fase final, onde agora as nossas células, elas já começam a ter um formato de duas células, já reaparece aqui a carioteca, ela volta a aparecer, cada cromossomo tá aqui, mas lembrando que agora eu não tenho a cromátide irmã. E tudo vai voltando ao normal e no final a citocinese, que é quando tem a separação mesmo dessas nossas células. Então isso daqui é basicamente o nosso ciclo celular. Isso na mitose, mas e a meiose? A meiose, como eu disse, ela segue esse mesmo padrão, só que a gente tem que lembrar que meiose eu tenho meiose 1 e meiose 2, ou seja, esse processo aqui ele vai se repetir 2 vezes quando eu tenho a minha meiose, porque ele vai aparecer, eu tenho que reduzir aquele meu número de cromossomos, por isso que ele aparece 2 vezes. E na meiose também, vocês têm que sempre lembrar de uma fase que a gente chama de prófase 1, que acontece na meiose 1, que ela é de extrema importância, porque é onde vai acontecer um negócio chamado permutação ou crossing over, que também é um nome que é conhecido, que é quando eu tenho trocas de pedaços de cromossomos, que a gente vai chamar de quiasmas. Ou quismas, alguns lugares vai estar aparecendo com esses 2 nomes. O que é isso? Imagine que você tem aqui um cromossomo. E aí a gente tem aqui esse cromossomozinho aqui e eu tenho um outro cromossomo. E aí, quando acontece na prófase 1 a permutação, essa prófase 1 ela vai ter 5 fases. As 5 fases dela é o lipotóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Meu Deus, eu sei que é muito nome, mas o que a gente tem que lembrar que numa fase chamada paquíteno, ou então na diplóteno, que pode acontecer no final de uma e no início da outra, nessas 2 fases pode ter essa troca de quiasmas, que é quando eu tenho a troca de um pedacinho desses cromossomos. Então, no final, esses meus 2 cromossomos, eles vão ficar como? Eu tenho o meu cromossomo aqui normal, só que aí ele vai ter um pedacinho dele, foi para esse outro. E aqui eu tenho o meu cromossomo normal, e aí o pedacinho dele veio para cá. Então, eu tive essa troca entre os 2 pedacinhos do cromossomo. E isso daí é muito importante porque ele vai permitir uma maior variabilidade genética, então é algo que a gente vai usar muito em genética. Eu sei que essa é uma aulinha meio longa sobre divisão celular, desculpa meu desenho, porque eu sou realmente ruim nisso, mas eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima.